Férias, aeroportos lotados, voos atrasados. O ciclo parece se repetir ano a ano, mesmo com as punições previstas em lei às empresas que deixam os passageiros na mão. Mas em caso de greve, como a que ocorreu no setor no último mês de dezembro, nós vamos ver na reportagem o que diz a legislação. Mais de 150 voos tiveram atrasos na semana antes do Natal de 2022 em razão da greve dos aeroviários. Esse número, somado ao aumento de cerca de 40% no fluxo de passageiros diante das festas de fim de ano, acarretou prejuízos, segundo a Infraero. A companhia administradora de aeroportos informou que o movimento começou em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, e em poucas horas impactou as cidades de Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza. Com tanta gente nos aeroportos, situações de extravio e perda de bagagem são problemas que passageiros e companhias aéreas geralmente enfrentam nesse período. Alguns atrasos de voos também costumam ocorrer. Por isso, o Código de Defesa do Consumidor garante ao passageiro a realocação em outro voo e até o ressarcimento do valor de passagens ou referente a itens pessoais contidos em malas perdidas. Mas, quando o assunto envolve o controle da malha aérea, a lei vigente é o Código Brasileiro de Aeronáutica, que, juntamente com tratados internacionais, determina o monitoramento constante para que sejam feitos eventuais ajustes e mantidos horários de decolagens e aterrissagens. Em 2020, foi inserido um artigo na lei que tira a responsabilidade das empresas sobre atrasos e cancelamentos em situações imprevisíveis e incontroláveis. Em 2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a responsabilidade de uma companhia aérea, reconhecendo que uma greve, por si só, deve ser reconhecida como caso fortuito externo. Porém, ainda não se formou uma jurisprudência consolidada nesse sentido. Eu vou conversar agora com a advogada Elizabeth Baraúna, especialista em direito do consumidor, que vai nos explicar um pouco mais sobre os direitos e deveres na relação entre passageiros e companhias aéreas. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa tarde. Boa tarde, Carlos Eduardo, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, querido. E a gente está sempre falando, particularmente nessa época do ano, a respeito dessas situações, que esse ano tem um ingrediente diferente, ou pelo menos que não é tão comum assim, que é exatamente a questão da greve que aconteceu agora, já no período de festas. Como é que fica essa situação, inclusive por conta de não haver uma jurisprudência consolidada? A greve, que é um direito previsto na legislação, ela cria responsabilidades em relação a prejuízo dos passageiros? Então, esse caso foi um caso peculiar, mas o que nós podemos enfatizar é que o TST ele assegurou 90%, né, do funcionamento, né, dos aeronautas. Muito embora o Sindicato Nacional dos Aeronautas, né, tivesse reverberado a questão da greve e isso tivesse tido uma afetação nos principais aeroportos do país, não houve ilicitude, ilegalidade, na verdade, com relação a essa greve, né, porque é um direito previsto na Constituição Federal, artigo 9º, mas houve consequência para o direito, para os consumidores, com certeza, e existe o direito a ser resguardado e a ser pleiteado. Cabe, por exemplo, uma ação por danos morais? Cabe. A quem, no caso, eu não sei se já há um entendimento nesse sentido, mas seria, em princípio, para a companhia aérea, os próprios sindicatos, de alguma maneira? Como seria a atitude a ser tomada a partir dessa situação? Considerando que 90% foi assegurado, né, do funcionamento, nós podemos entender que as empresas aéreas poderiam ter tido alguma forma de manejo de realocação para que esses consumidores não fossem totalmente prejudicados, né? Porque sabemos ainda a respeito da grande lucratividade e dos as outras estratégias que são aplicadas dentro do contexto da venda de passagens. Por isso, não existe uma sedimentação dentro dos tribunais, mas o TST foi prontamente eficaz, garantindo 90% do efetivo.
E isso não quer dizer um transtorno como se fosse um caso fortuito, uma força maior, algo como uma greve generalizada. Isso não aconteceu. Felizmente, no caso, mas já tivemos a expectativa agora de situações que podem acontecer. Isso me parece que é um pouco diferente, por exemplo, com relação ao chamado overbooking, já bastante conhecido do judiciário, dos passageiros e que, apesar das sanções, ele continua acontecendo. Sim, o overbooking ele é, né, uma estratégia de lucratividade, uma sobrevenda de assentos pela empresa aérea, né, onde não cumpre a regra da ANAC, do aviso de 72 horas sobre qualquer tipo de alteração pertinente aos voos, né? E isso faz com que, com certeza, o consumidor ele venha a ser ressarcido, reembolsado, mas existem critérios para que isso aconteça. Ele precisa pegar a declaração de preterição, ele precisa tentar fazer o check-in, ele precisa reunir documentos probatórios para que comprove esse overbooking. E no tocante às decisões, né, a atuação do Poder Judiciário, o Poder Judiciário ele tem sido até eficaz, claro, porque é uma prática abusiva. No entanto, nós observamos ainda que precisamos de sentenças com caráter mais pedagógico, ou seja, mais severas, porque é uma prática reiterada das empresas aéreas. Situação, por exemplo, aliás, com o retorno das viagens praticamente no período pós-pandemia, então voltamos a ter viagens, inclusive internacionais. Como é que fica a situação do passageiro brasileiro que se dirige ao exterior e ele tem uma situação como essa? A quem ele deve apelar? Então, muito provavelmente o consumidor, quando ele se dirige, né, quando ele se dedica a fazer uma viagem internacional, ele, na verdade, ele utiliza uma agência, um aplicativo. Então, a relação consumerista ela se estende até o prestador de serviço que o fez. Contudo, não exime a empresa aérea, qual lugar ele esteja, né, dentro das regras comuns, a respeito do ressarcimento material, do acolhimento, que eu digo, do pernoite, né, da hospedagem, do voucher alimentação. Isso é uma regra que precisa ser cumprida, mesmo em voos internacionais. Por exemplo, aquela situação, aquelas chamadas situações fortuitas, por exemplo, num caso de neve, isso aconteceu, é um caso que eu acompanhei, em que o avião não podia decolar e demorou até o outro voo. A empresa aérea, ela pode se exigir no balcão que haja uma estrutura de hotel, de alimentação, para que o passageiro ele possa ter um mínimo de conforto nessa espera. Sim, até porque é um ônus também da própria atividade, né, comercial, da própria atividade da prestação de serviço. E a medida cabível é que você preste assistência material ao consumidor, principalmente os consumidores portadores de necessidades especiais, que, na verdade, eles não precisam nem cumprir aqueles requisitos do tempo, né? Há 1 hora, meio de comunicação, a partir disso, alimentação e ultrapassado um outro período, que é os 4 horas da hospedagem, o pernoite. Então, a obrigatoriedade, sim, desse acolhimento, desse dispêndio material através das companhias aéreas. Doutora já falou exatamente dos portadores de necessidades especiais. Já fica anotada a pauta para que a gente volte a falar especificamente sobre esse assunto. Nosso tempo, felizmente, está esgotado. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutora. Uma boa tarde. Boa tarde, querido. Tudo de bom. Tudo de bom.